E aí, tudo certo? Você já parou para pensar como algumas palavras e atitudes ditas e feitas na infância, na adolescência, têm o poder de te mudar para sempre? E sim, pela thumbnail e pelo título, vocês sabem o assunto que eu vou falar no vídeo de hoje. E para não ter complicações de ferir as diretrizes aqui da comunidade, eu vou trocar a palavra que começa com B e termina com G para intimidação, tá? Mas o sentido vocês vão saber o que é. Esse tema vai ser um pouquinho delicado para algumas pessoas, é, que eu já passei por isso, eu vou deixar minha opinião, mas esse tema de vídeo foi uma sugestão de um inscrito chamado Fake Light, que basicamente ele perguntou assim: poderia eu fazer um vídeo sobre como a intimidação afeta a vida da pessoa? Tipo, comigo eu acabei tendo uma mudança brusca de personalidade por conta né, que sofri. Quando eu era criança, era bem extrovertido e tagarela e até meio chorão. E até pensava em namorar. Mas depois do colégio, me tornei bastante quieto, frio e desconfiado. E hoje praticamente nem consigo pensar mais em namorar ou me apaixonar mais. E eu não sei vocês, mas esse comentário dele me fez eu voltar um pouquinho no passado, quando eu ia para a escola, o que eu passei na escola. E eu acredito que quem já passou por isso tem a mesma história que esse inscrito. E aconteceu também isso comigo, cara. Eu, quando era também criança, eu tinha outra visão, eu era completamente, né, inocente, né, um modo de dizer assim. E quando eu comecei a sofrer a intimidação na escola, não tão pesada assim que vocês possam imaginar, mas eu passei por isso, que eu vou contar no decorrer do vídeo. Eu pesquisei sobre esse assunto, também vou colocar um pouco da minha vivência aqui, e eu vou explicar o porquê a intimidação, principalmente nessa fase da nossa vida, da criança, adolescente até a fase na pré-adolescente para a juventude, afeta tanto, cara, que praticamente muda o tipo de pessoa que você era e você acaba de se tornar. E eu deixo uma pergunta aqui para vocês deixarem a resposta nos comentários. Por que o impacto do bullying na escola afeta tanto a vida de uma pessoa? Então, deixa aqui a resposta para essa pergunta. E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E se você gosta do meu conteúdo, gosta do meu trabalho, se possível, deixa um valeu demais aqui para incentivar a me manter mais constância nesse canal. E eu também deixei aqui um apoio-se para você contribuir com qualquer valor, que eu também estou pensando em comprar uns componentes mais potentes para melhorar na parte de edição, que às vezes trava um pouco. E assim, né, eu vou conseguir fazer mais vídeos para vocês, já programar os vídeos. E assim, todos nós saímos ganhando nessa caminhada. Então, chega de enrolação e vamos embora pro vídeo. Bom, esse vídeo aqui é para você que já se sentiu deslocado na escola, que já foi zoado por ser diferente ou que até hoje carrega um vazio que não sabe explicar. Ou talvez você tenha visto alguém passando por isso e ficou calado. Hoje o assunto vai ser sincero, vai ser um pouquinho mais profundo, mostrando uma realidade que eu passei, que possivelmente pode ser a sua, sobre o impacto do bullying na vida de uma pessoa. Cara, e eu não tô falando apenas só daquele apelidinho na hora do recreio, sem graça, não. Eu tô falando de marcas invisíveis que ficam, cara, que a gente carrega até mesmo na vida adulta. Porque sim, a importunação tem consequências reais e profundas. Então, como esse inscrito fez essa sugestão de tema de vídeo, reflete muito a realidade dos jovens de hoje em dia que estão na escola e também que já terminaram a escola, como no meu caso. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu nunca sofri uma importunação pesada, pesadíssima assim, como a gente vê em filmes ou até em notícias assim. Eu era atormentado, podemos assim dizer. A realidade da minha vida na escola foi assim: quando a gente chega numa certa idade, numa certa maturidade assim, a gente começa a ver as coisas com outro olhar e, querendo ou não, isso reflete também no nosso tipo de comportamento, né? É que nem pessoas gostavam de oportunar professor, gostavam de zoar no meio da sala, e eu não gostava disso, eu gostava mais de estudar, mais de aprender.
E meio que eu era o cara que sofria esse tipo de atormentação, se é assim que eu posso dizer. E na realidade eu acredito que essa importunação, né, que vocês sabem muito bem, o eu acho que mudou muito o meu comportamento como eu era antes, cara. Quando você começa a sofrer esse tipo de coisa, principalmente na escola, que é um ambiente que você passa grande parte da sua vida, da sua adolescência, da sua fase de criança, e é aquele ambiente tão hostil, cara, que afeta depois quando você vira adulto. Tem coisas que eu vivi na escola que quando eu terminei, cara, praticamente parece que saiu um peso das minhas costas, sabe? Porque toda vez quando eu ia na escola, eu sabia que eu ia passar por tudo aquilo e até a coisa pior. Eu não sei se acontece com vocês ou acontecia. Quando era domingo à noite, cara, pra mim é um dos piores dias. Domingo à noite, quando era umas 9 horas da noite, eu sabia que segunda-feira ia ser um inferno na escola, mano. Porque sempre era a mesma coisa que acontecia. Sempre aquele grupinho de pessoas que me atormentava. Que nem, era uma atormentação que eu não dava liberdade pra eles fazer, sabe? Muitas vezes eu não fazia nada e eu era atormentado, tacava coisa em mim, batiam na minha cabeça, sabe? Era muita coisa que a maioria falava assim: "Ah, mas eles só estão zoando, é só uma zoação, é só uma brincadeira, isso, aquilo, leva na esportiva". Só que eu não dava liberdade pra eles. Eu tinha liberdade com meus amigos, só que eu não fazia esse tipo de brincadeira, entre aspas, né, que eles faziam. E sempre é assim, né, a pessoa que faz, né, o bullying, sempre é aquela pessoa que tá fazendo só brincadeira, que tem até relatos depois quando a maioria termina a escola, né, quando vai lembrar um pouco o passado, fala assim: "Ah, eu zoava com você lembra disso?". Só que a pessoa que fazia, esquece, né, mas quem sofreu nunca esquece. Eu não esqueço de nenhuma das pessoas que me atormentavam na escola, não esqueço de nenhuma delas, cara. Eu posso até esquecer um pouco o nome, mas a feição, o rosto e o que ela fez eu lembro de cor, cara. E eu acho que é uma realidade tão forte, né, principalmente eu acredito que dos homens de hoje em dia, que se vai ver na vida adulta, elas têm certas marcas do que elas sofreram quando elas estavam na escola, sabe? É que nem o escrito falou que antes ele era uma criança mais extrovertida, né? E depois que ele sofreu isso, ele virou mais introvertido. E eu também posso falar que eu fui assim. Eu sempre fui uma criança quieta, assim, mas eu tinha, né, uma certa. Como que eu posso dizer uma palavra? Alegria, que eu posso dizer assim. Só que depois que eu sofri isso, eu também virei uma criança mais quieta, mais na minha. Muitas vezes, né, tinha problemas em casa, eu não queria falar para meus pais o que estava acontecendo, porque eu sabia que tinha problema em casa. Então eu virei uma pessoa mais quieta, mais fechada. Eu tinha amigos, eu acho que isso que me ajudou muito, porque eu tinha amigos de verdade e ainda tenho que 2, 3 amigos meus continuaram sendo meus amigos depois que eu terminei a escola. Eu acredito que isso foi um dos motivos, né, que eu não fiquei tão isolado assim, porque eu tinha amizades na escola, no grupinho de amigos, né, que também, alguns deles também sofria importunação dessas mesmas pessoas que também faziam comigo. E a questão que muitos falam, que o bullying não afeta nada, que isso é apenas uma fase. Cara, a verdade é que afeta muito e não é exagero, cara. Estudos mostram que a importunação pode afetar o desenvolvimento cerebral, que é muito sério. Um estudo publicado na revista Molecular Eita, Psychiatry inglesão, da inglesão. Nature, feito com jovens acompanhados por mais de 10 anos, mostrou que vítimas de importunação apresentavam alterações na estrutura cerebral, especialmente em áreas relacionadas à regulação emocional e à empatia. E isso já explica muita coisa, não é? Porque tem gente que se fecha, que vira ansiosa, desconfiada, que tem dificuldade de confiar ou até de se entregar. Às vezes a raiz está lá atrás, no recreio da escola, naquele grupinho que ria de você, nas aulas de educação física, dentro da sala de aula, arremessando coisas em você e coisas além disso que muitos passaram, né? E não é apenas só uma fase que tudo passa. Não, cara, a infância, a adolescência são fases onde as pessoas estão formando a identidade. É como fosse uma espécie de cimento fresco, entende? Tudo que joga ali vai ficar marcado. E também um estudo interessante feito pela Universidade de Warwick, no Reino Unido, acompanhou também mais de 4.000 crianças por mais de 20 anos. E o resultado? As que sofreram bullying na infância tinham mais chances de desenvolver transtornos de ansiedade, depressão, baixa autoestima e até de evitar relacionamentos afetivos na vida adulta. Ou seja, em outras palavras, né?
A importunação pode moldar, sim, quem a gente se torna. E voltando um pouco na minha experiência pessoal, quando eu comecei a trabalhar em certos serviços, certos empregos, eu comecei a ter os mesmos sintomas quando eu não queria ir para a escola por conta que eu sabia que ia acontecer tudo isso. E é a realidade, cara. O que eu sofri na escola, a consequência, né, os sintomas que eu tinha, que nem eu falei pra vocês, quando era domingo à noite, cara, dava dor de barriga em mim, eu ficava ansioso, eu não conseguia dormir em paz, sabe? Eu sempre ficava martelando, nossa, amanhã eu vou ter que ir e tal, nossa, eu sei que vai acontecer isso aqui, eu sei que eu vou ver tal pessoa. Cara, e quando eu comecei a trabalhar em certos empregos, que era bem isso, que eu já trabalhei em serviços, né, que você sabe muito bem que lida com gente, cara, praticamente os mesmos sintomas que eu tinha na minha fase quando eu ia pra escola, eu comecei a ter o mesmo tipo de sintomas, o mesmo tipo de ansiedade que eu tinha outrora. E isso, cara, reflete, cara. A gente vê assim, vê estudos, mas muitas pessoas não acreditam, mas se você já passou por isso, sabe o que eu estou dizendo. Tem certos gatilhos, né, que muitos dizem, que se você olhar mais a fundo, você vai ver que você passou isso quando você estava na fase escolar, até na questão que esse inscrito falou que antes ele tinha vontade de namorar, aí depois que ele sofreu isso, querendo ou não, reflete no o tipo de pensamento que ele vai ter, né. Às vezes ele tem um pensamento que ele nunca vai ser bom o suficiente, já que ele sempre foi zoado, às vezes os pessoal, sei lá, eu tô hipoteticamente falando, não considerava ele como um homem, ele era zoado por outros tipos de pessoas, sabe? E ele, inconscientemente, começou a ter uma autoimagem dele que ele nunca foi bom o suficiente pra ninguém, entende? Porque a gente entra numa parte que muita gente sente, mas não sabe de onde vem, né? Aquela dificuldade de se relacionar, de confiar, de se entregar emocionalmente, de se sentir que não é digno de amor. Quando você cresce ouvindo que você é feio, estranho, burro, esquisito e outras coisas mais pesadas, ou sendo excluído e ignorado de tudo, você começa a acreditar nisso que é uma verdade. E sem você perceber, você meio que cria uma barreira, meio que se protege, levanta muros e finge que não se importa no seu exterior, mas por dentro, no seu interior, sabe que isso, querendo ou não, afeta de verdade. E outra coisa também, o que mais dói nem sempre são os xingamentos em si, não dando menos importância, mas às vezes é o silêncio ao redor. É quando as pessoas fingem que não viram, quando os colegas riem junto, ou quando você tenta falar e ninguém te leva a sério. E aí você aprende que não pode contar com ninguém. E essa lição você carrega para a vida toda. Porque é uma verdade isso. Quantas vezes eu via pessoas falando na diretoria que acontecia isso, aquilo, e no outro dia ficava tudo normalizado, entre aspas, né? Praticamente foi que ninguém reclamou de nada. Até eu posso falar por experiência própria que eu vi isso acontecer. Diretores viam que acontecia na sala de aula certas brincadeiras sem graça, se é assim que eu posso dizer, e é sempre o mesmo grupinho de pessoas, e eles davam aquele sermão na hora, mas no outro dia, na outra semana, fazia tudo de novo e não tinha providências mais sérias, entende? Até acontecer, né? Você sabe o quê? Aí começa todo mundo começa a notar o que estava acontecendo, né? Porque é verdade. Quantas pessoas que sofrem ou sofreram com isso, quando foram contar para, sei lá, para a diretoria ou para até os professores, ninguém levava a sério, ninguém dava bola. E isso, querendo ou não, vai refletir. Porque naquele ambiente que é para ser um ambiente seguro e você sabe que você está passando por isso e você conta para algum superior que teoricamente, né, é para tomar providências mais severas, a pessoa não liga nada, finge que não ouviu, finge que não aconteceu com ela, e você fica a ver navios. Você entende que na realidade ninguém tá nem aí pra você, ninguém vai te salvar, e querendo ou não, é uma lição que você carrega pra vida. É uma lição dura, né? Que não é para ser assim, né? Principalmente em ambiente escolar, que é um ambiente para você estudar, para você criar laços, né? Para você ter interação com as pessoas e não para ser um ambiente hostil. Pelo menos para mim, os meus piores dias foram na escola, né? Eu não tô totalizando que todo o meu histórico escolar foi ruim, não. Mas os dias mais ruins da minha vida, que eu me lembre, grande parte foi na escola. Eu fiz amizades, isso, aquilo, mas
as coisas mais chatas, mais, né, com importunação, que eu sofri foi dentro da escola, no ambiente escolar, que, querendo ou não, refletiu muito na minha vida adulta, até depois quando eu me formei. Depois de um tempo eu comecei a estudar mais porque eu passei, porque eu passei por isso, e meio que consegui curar, meio que consegui, levar de aprendizado isso que eu passei. E eu sei que muitas pessoas vão carregar essas marcas para o resto da vida, sabe. Sempre vai ter aquele gatilho que ela vai lembrar inconscientemente daquilo que ela passou na escola, que ela não vai conseguir, por exemplo, fazer algum tipo de trabalho na vida adulta, entende? E por fim, cara, muitas pessoas podem se perguntar: será que dá para curar tudo isso que eu passei, essa importunação? A boa notícia que eu tenho é que dá sim, cara, mas é um processo, muitas vezes demorado. Muitas vítimas de importunação carregam traumas por anos, até começarem a entender de onde vêm certos bloqueios, inseguranças e crises. A psicoterapia ajuda muito nesse caminho. Existem também grupos de apoio, comunidades online, canais como esse aqui, onde a gente pode conversar, refletir, se sentir menos sozinhos. Eh, e o mais importante é se acolher. Entender que aquilo que fizeram com você não define quem você é. Que você pode voltar a sentir, a confiar e a amar e a se amar. E se você chegou até aqui, primeiro, obrigado. De verdade, esse vídeo não foi fácil para mim fazer e também acho que não foi fácil também de ouvir, mas ele é necessário. Se você já sofreu importunação ou sofre, eu quero que você saiba que você não está sozinho, você tem valor e você ainda pode recuperar partes de si que pareciam perdidas. E se você conhece alguém que sofre isso, cara, estende a mão, se coloca no lugar da outra pessoa. Se fosse com você, se fosse com o seu familiar, se fosse com seu irmão, entende? Às vezes, um gesto pequeno salva uma vida inteira, literalmente. Esse vídeo foi um pouquinho nostálgico, se é assim que eu posso dizer, para fazer, mas a realidade é que cada um sabe o que passou, o que passa, né? É nessa questão, principalmente voltado no ambiente escolar. Mas a palavra que eu deixo pra vocês, saiba que você não está sozinho e que você não tem culpa de nada, cara. Muitas vezes você nem sabe o porquê está acontecendo isso com você. Que foi o meu caso, eu não sabia porque eu estava passando por isso, porque eu não fazia nada pra ninguém, eu ficava só na minha, eu tinha minhas amizades. E muitas vezes você não entende no primeiro momento. E a verdade é que você não tem culpa de nada. Busque conversar com alguém, qualquer pessoa que seja, amigo, familiar, até mesmo aqui, pode conversar, porque eu posso falar por conta própria. Se eu guardasse só pra mim, não tivesse com quem falar, cara, possivelmente eu não teria esse canal aqui no YouTube. Eu seria um cara muito mais fechado, não conseguiria fazer as coisas que eu já fiz e tô fazendo, entende? Eu acho que todos nós precisamos desabafar aquilo que estamos passando em qualquer ambiente, mas principalmente para vocês que estão na escola ou que já se formaram, deixa aqui também a sua história, como foi no ambiente escolar, se você já passou por isso ou não passou. Mas é isso que eu deixo para vocês. Você não está sozinho, você tem valor, a sua vida é preciosa. Não deixe ninguém falar que você é isso ou aquilo. Você sabe o quem você realmente é. Não é por causa de uma importunação, um rótulo que deram para você que você é aquilo. Você é muito mais do que as pessoas dizem.